Como vocês sabem, logo após a morte do Imperador e a derrota do Império, a Aliança Rebelde se transformou no Governo Galáctico, chamado de a Nova República. A Nova República pode ter tido alguns problemas, como por exemplo, se negar a ver a existência da Primeira Ordem até que já fosse tarde. Mas temos que concordar que ela conseguiu se virar muito bem após a derrota do Império, controlando muitos territórios ao longo da galáxia e aplicando uma lei justa a todos. Uma prova de que ela estava indo muito bem é que, mesmo em seus momentos iniciais, a Nova República já controlava mundos distantes, como Tatooine, que ficava na orla exterior. Nós sabemos disso ao assistir o episódio 5 da série do Boba Fett, onde vemos uma patrulha da Nova República sobre o planeta. Não vou entrar muito nesse assunto para não dar spoilers. Mas a pergunta que fica é: como a Nova República foi capaz de derrotar os remanescentes imperiais e reunificar uma grande parte da galáxia em tão pouco tempo? É isso que veremos no vídeo de hoje. Para responder essa pergunta, a gente deve olhar bem no começo da Nova República, mais precisamente no começo da queda imperial, onde ele começou a se dividir em várias facções menores lideradas por ex-imperiais. Foi durante esse momento conturbado que a Nova República se fortaleceu. Como o Império tinha sido derrotado há pouquíssimo tempo, estavam ocorrendo várias brigas internas entre os ex-imperiais e vários soldados e técnicos estavam abandonando seus trabalhos. E para aproveitar esse momento, a Nova República decidiu oferecer ajuda a todos que desertassem do Império, oferecendo abrigo e emprego. Muitos técnicos que antes eram do Império foram aceitos pela Nova República, e em algumas semanas já estavam trabalhando para ela. Um grande número de soldados também foram aceitos no exército da Nova República. Não estamos falando dos Stormtroopers, mas sim de soldados rasos do exército, que eram usados como exército principal de invasão do Império, e são pessoas comuns como qualquer outra. Já os Stormtroopers eram mais difíceis de desertar, pois eles foram fortemente doutrinados e treinados para servir com lealdade incondicional ao Imperador e seu Império. Por isso, era um pouco raro ver ex-Stormtroopers se juntando à Nova República, embora não impossível. Também existem casos onde naves inteiras desertaram para a Nova República. A tripulação de várias naves imperiais, como as dos próprios Star Destroyers, se entregaram à Nova República, que de quebra ainda conseguiu um Star Destroyer para compor a sua frota. Durante a época onde a Nova República combatia os remanescentes imperiais, ela fez inúmeros acordos militares com várias empresas, por exemplo, Corellian Engineer Corporation, Estaleiros de Mon Cala, e várias outras menos conhecidas. Afinal, os estaleiros de Kuat ainda estavam ao lado dos remanescentes imperiais. Esses acordos eram principalmente para a construção de caças e grandes naves que seriam capazes de combater os remanescentes imperiais diretamente. Se você quiser saber mais, recomendo assistir o vídeo onde falo das naves Mon Calamari. Afinal, tem vários modelos construídos a pedido da Nova República. Então, para combater os remanescentes imperiais, a Nova República teve que se militarizar de forma extremamente rápida. Afinal, as naves da Aliança Rebelde eram poucas em relação aos imperiais. Com o tempo, a frota da Nova República ficou tão forte quanto a frota imperial. E quando eles foram finalmente derrotados em uma batalha decisiva, a Nova República tinha a frota mais poderosa da galáxia, com as melhores naves, tecnologias, técnicos ex-imperiais e muito mais. Esses foram os motivos que tornaram a frota da Nova República tão poderosa e impressionante por um tempo. Afinal, em seguida da derrota completa do Império, a Nova República dissolveu grande parte de sua frota, pois não era mais necessário ter um exército tão grande, e eles não queriam ser comparados com o Império,
que manteve uma forte presença militar em toda a galáxia durante o seu governo. Limitando-se apenas a poucas unidades militares, a Nova República optou por usar apenas uma força policial por todo o seu território, com o simples objetivo de manter a ordem. Mas como vocês sabem, a Nova República acabou se arrependendo dessa decisão. Com o surgimento da Primeira Ordem e depois da base Starkiller destruir a capital do seu governo, a Nova República se viu desesperada para lutar contra seu inimigo. O que levou a Nova República a uma situação urgente, onde teve que reativar antigas naves militares. Modelos antigos como aqueles usados pela Aliança Rebelde voltaram à ativa para poderem combater a Primeira Ordem. Algumas naves imperiais capturadas também foram utilizadas, embora, mesmo com tudo isso, a Nova República ainda não era 100% capaz de derrotar a Primeira Ordem. Mas isso já não é assunto desse vídeo. Se quiserem um vídeo para saber o que aconteceu com as frotas pela galáxia após a destruição da capital da Nova República, deixem nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixe o like e compartilhe. Até a próxima e que a força esteja com vocês.